mudou totalmente o contexto. Eh, Como você enxergou a necessidade, assim, e a beleza de contemplar os manuscritos originais? Porque o grego, afinal, você pode falar com muito mais propriedade que eu acerca do grego koiné, de uma língua acessível para toda a população, e Uhum. hoje os eruditos querendo arrogar somente para si essa inteligência de maneira que, ó, eu vou vender meu curso e só você vai poder, você vai Uhum. ter que me buscar aqui, senão você não vai entender. É muito interessante porque por detrás de tudo isso existe uma intenção de Deus querer se comunicar conosco. Então imagina, qual é a língua que Deus usa para falar com a gente? Já pensou? Quando Deus fala no seu coração, Deus fala com que língua com você? Com a língua que você sabe. Ué, com a língua Com a língua portuguesa, que portuguesa. tá na Que Bíblia. eu sei mais ou menos, eu E, sou português e, intermediário, eu não e, tenho a e, e capacidade dessas vocês línguas. podem fazer uma reflexão agora. O português com o qual Deus fala ao nosso coração é exatamente o português dentro dos meus limites de gramática, com os meus traquejos linguísticos. É como se Deus conhecesse tanto cada um de nós que ele fala do melhor jeito que nós podemos entender. Deus é assim. Ele nos deu a sua revelação maior, que é a palavra de Deus, e ele teve que dar essa revelação numa língua, que é a língua do povo que ele escolheu para ser o povo dele no Antigo Testamento e o grande povo missionário para todas as pessoas. Ele escolheu no Antigo Testamento a língua hebraica, porque os hebreus falavam hebraico, e na língua grega, que é o título desse livro, porque na época de Jesus, o mundo ocidental tinha o grego como a sua língua franca. Então era muito lógico para Deus que os escritores bíblicos do Novo Testamento escrevessem em grego. Por quê? Porque uma vez que eles escrevessem em grego, aquilo que eles escrevessem iria atingir todos os lugares do Império Romano. Então, os gregos, eles universalizaram a cultura do mundo ocidental e os romanos abriram as estradas. Por onde que os cristãos foram? Se utilizaram da língua grega, andaram pelas estradas que os romanos abriram, para, no intervalo de 20, 30 anos, quase toda a Europa ser alcançada pelo Evangelho. Então, você conhecer as línguas originais abre uma janela para esse mundo e para essa realidade em que as pessoas utilizavam palavras com sentidos determinados e você compreende. As línguas originais, o Victor Fontana, ele tem Tem que estudar, uma, eu tô olhando aqui. o Victor Fontana tem uma imagem muito legal. A gente lendo a Bíblia em português é como se a gente visse um jogo de televisão naquela televisão de tubo. Né? Hoje a geração mais nova nem sabe o que é televisão de tubo. É um cubo, era um cubo antigamente, Aham. que tinha uma tela curvada e você Você assistia. achava que os personagens estavam ali dentro, Tava inclusive, ali de tão dentro, grande que era. Pesquisa aí, televisão de tubo, você vai ver como que é diferente da televisão que a gente tem hoje. Você assiste um jogo de futebol lá, dá pra ver tudo que tá acontecendo, mas não com tanta nitidez como a gente tem numa tela LCD, de tela líquida, de retina, de LED hoje. Uhum. Hoje você vê o poro dos jogadores, Uhum. mas o jogo é o mesmo. O que muda? O contraste da cor, a nitidez. Isso te leva para mais perto do texto. O texto fica mais próximo de você. Você entende melhor os aspectos que estavam na mente dos escritores, no coração de Deus para atingir as pessoas. Então, esse esforço de estudo é para pessoas que Deus chama para isso, né? Deus dá habilidades e gostos específicos, é bem coisa determinada e coisa de nerd estudar essas coisas. Mas tudo isso é a base para que os teólogos possam estudar teologia, Você vai adorar. né? Para que as pessoas possam ler a Bíblia. Tudo isso é base disso.